para mais um Ciências em Casa. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem legal. Mas antes, como vocês estão vendo, eu mudei um pouco o formato do vídeo, né? Pelo menos neste momento, por quê? Porque nós voltamos a trabalhar, né, dar aulas online, o ensino EAD, por isso estamos com o tempo um pouco resumido. Mas nós vamos gravar alguns vídeos aí, pelo menos uma vez na semana, para não parar o negócio, tá bom? Então, tu continua conosco que nós vamos falar sobre um assunto muito legal hoje. Nós vamos falar sobre o sangue e seus componentes. Então, continua conosco. Roda a vinheta, garoto! Então você continuou. Ótimo. Como eu disse, nós vamos falar sobre o sangue e os seus componentes. O sangue e os seus componentes. Eu acho que é aqui mesmo. Enfim, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? E o mais direto possível para você que está a nos assistir. Continua aí, professor Marcos, professor de Biologia. Estamos no Ciências em Casa. Vamos lá. Primeiro, né? De onde veio o sangue? Qual a origem do sangue? De onde vem o sangue aí que corre em tuas veias? Eu coloquei um textinho aí, tá? Só para você ter uma visualização melhor. Mas vamos ler. O sangue é produzido na medula óssea vermelha, né? Principalmente ou exclusivamente dos ossos chatos. E osso chato, que osso chato? Tem osso chato, não é chato de cabuloso não, tá? É ossos que são mais achatados. Por exemplo, vértebras, costelas, quadris, crânio e o externo. Nas crianças também pode ser produzido aí nos ossos longos, como o fêmur. Então, em um resuminho aí, o sangue é produzido na medula óssea vermelha nos adultos dos ossos chatos. Nas crianças podem ser de ossos longos, como o fêmur, ok? Espero que tu tire lições dessa nossa aula, que será breve, mas bem legal para você. Vamos lá. Primeiro, qual é a função do sangue? Você sabe? Aí tu diz assim, circular. Pelo amor de Deus, não. Função do sangue. Primeiro, eu até apontei aí, tá? Ela tem a função de transportar gases, tá? Além disso, tem quais gases? Oxigênio, CO2, tá? E outros gases também correm aí pelo sangue, como nitrogênio também. Quando você respira, você não está inalando apenas o oxigênio, se liga nisso. Tudo bem que o oxigênio é o principal para nossas funções vitais aí, para a obtenção de energia nas mitocôndrias. Mas quando você respira, inala vários gases e até poeira em suspensão. Daí a importância dos cílios do nariz. Bom, segundo, defesa do organismo, nós vamos falar sobre isso. Coagulação do sangue, veiculação de nutrientes, tá? Também regulação térmica e hídrica do teu corpo. Tá aqui, observa aí. Vamos lá, outro ponto. Quais são os componentes do sangue? Vê essa imagem aí. Eu tenho nós temos uma imagem bem simples, onde você tem uma partezinha amarela, como você pode ver. Tem aquele meio aí que é meio azulado, sei lá com essa aí. E tem um vermelho lá, ok? Então o sangue é composto basicamente por plasma, glóbulos brancos e plaquetas e hemácias. Observa a proporção aí. Plasma é muito maior, hemácias também é uma quantidade considerável. Já os glóbulos brancos e plaquetas estão em menor número dentro da tua corrente sanguínea, dentro do teu sangue, ok? Vamos lá. Outra coisa importante, vê essa imagem aí. Eu tenho uma imagem, como você pode ver, o sangue, né? Se você esferir, você vê só que é uma cor homogênea. Mas, se colocar esse sangue numa centrífuga, você vai observar que existem sim outros componentes. Vai observar os componentes do sangue, tá? O que é uma centrífuga? Olha a imagem, é uma maquinazinha onde põe aí o tubo de ensaio e ele gira em uma alta velocidade, fazendo com que haja separação aí dos componentes sanguíneos. Então por isso que nós sabemos que existe o plasma, existem os glóbulos brancos ou leucócitos, as plaquetas e também as hemácias. Continuando, nós temos também, primeiro eu quero falar bem rapidinho sobre o plasma. Do que é composto o plasma? Você sabe? Você sabe? Então, o plasma é composto por água, sais minerais, proteínas, está escrito aí, tá? Também ele é composto por fibrogênio, imunoglobulinas, nutrientes, hormônios, fármacos, resíduos como ureia e ácido úrico e gases respiratórios, como eu já falei, O2 e CO2, ok? Então tem aí alguns componentes do plasma sanguíneo. O plasma, em um português mais simples, ele é responsável pela nutrição, ele vai levar os hormônios, tá? Neles tem inserido tudo isso.
ok? A água também está no plasma, como vocês podem ver aí, ele é super importante. Como eu disse, eu vou falar parte por parte. Falei o plasma, que é bem simples, não vou aprofundar muito aqui o nosso vídeo não. Vou falar sobre plaquetas, sobre glóbulos brancos e sobre hemácias. Preste atenção você, continue aí. Hemácias. As hemácias são células que não têm núcleo, tá? São anucleadas, são células grandes em comparação às outras, tem forma de disco achatado, contém hemoglobina. Aí você me pergunta o que é hemoglobina? Hemoglobina, ela é uma substância, vou usar esse termo, muito importante para agregar o gás, o oxigênio, gás carbônico. É como se fosse mais ou menos assim. Imagina a hemácia como um caminhão, e a hemoglobina é o ajudante lá que vai pegar as coisinhas e colocar no caminhão e segurar ali no caminhão. Entendeu? Então a hemoglobina tem essa função e ela é presente nas hemácias. Por isso que é importante comer feijão. Se você não come alimentos ricos em ferro, você fica fraco, ou seja, os ajudantes aí do teu caminhão chamado hemácia não vão ter forças para trabalhar. Se liga aí, hashtag fica a dica. Então as células mais abundantes do sangue, né? Função aí das hemácias ou glóbulos vermelhos: transporte de oxigênio para as células e também alguns dióxido de carbono, ou seja, ela vai levar o oxigênio e vai trazer o gás carbônico, tá? O CO2. As hemácias são os caminhões. Os vasos sanguíneos é a via por onde ela percorre. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eu botei um texto aí grandão, não vou nem ler para a gente ganhar tempo, mas em resumo, os glóbulos brancos têm a função de defesa. E nesse tempo de pandemia mundial, esses caras estão sendo bastante fortalecidos. Hoje em dia na farmácia você procura a vitamina C, tá difícil de achar, na verdade. Por quê? Porque a vitamina C, ela auxilia, ela ajuda os glóbulos brancos ou leucócitos, tá? Mas se você não tem dinheiro para estar comprando vitamina C, chupa laranja, acerola, tá? Frutas cítricas geralmente são ricas em vitamina C e vai fortalecer o teu sistema imunológico, os glóbulos brancos, os leucócitos. E a função dele, como eu já disse, é combater agentes estranhos como vírus, bactérias, tá? Tudo que não faça bem, os patógenos, né? Tudo que não faça bem ao nosso corpo, eles vão atacar, eles vão lá e defender a gente. Então, fortalece esses caras, ok? Vê aí essa imagem aí embaixo. Essa bolinha branca aí seria o glóbulo branco. Ele tem um formato mais arredondado mesmo, ok? E lá, lógico, ao lado nós temos as hemácias. Tipos de glóbulos brancos. Não vou falar sobre os tipos, cada um deles especificamente, mas eu quero que você saiba. Tem aí eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos e neutrófilos. Aí tu pergunta, e por que tem tipos de glóbulos brancos? Porque cada um, ele tem uma função, ele vai atacar determinado tipo de patógeno, né? Ele vai lá atacar, ele vai combater o agente estranho que está atacando o teu lindo corpo. Então, cada um desses tipos de glóbulos brancos, de leucócitos, tem uma função específica no teu organismo, certo? Continuando, plaquetas. Vamos falar sobre elas agora. Qual é a função da plaqueta? Se você leva um ferimento, as plaquetas têm a função de fechar esse ferimento, de impedir a hemorragia. Elas são super importantes, as plaquetas. Vê só isso aí, tá? Qual a função das plaquetas? As plaquetas participam na coagulação do sangue, parando as hemorragias. O que é a coagulação? Quando você leva um ferimento, as plaquetas elas se juntam ali onde for o ferimento, formam uma fibra e as hemácias elas se acumulam nessa redezinha que ela forma e dá origem ao coágulo, impedindo que o sangue continue a sair dos vasos sanguíneos. Eu tenho aqui um exemplo bem legal. Eu tenho aqui, como vocês podem ver aí, um vaso sanguíneo perfeito. Aí vamos supor que o cidadão estava brincando com algo cortante, ele foi lá e se feriu. Começou a sair, tá? As hemácias, o sangue, né, começou a vazar do vaso sanguíneo. O que acontece? Quem vai trabalhar agora? As plaquetas vão entrar em ação. Vê aí, ó. As plaquetas entram em ação, elas formam uma fibra onde for o ferimento. Essa fibra, como fosse uma rede, como eu já falei, impede a saída das hemácias, fazendo com que o sangue não saia mais e a hemorragia seja contida. Lógico, depende do tipo de ferimento. Se for um ferimento muito grande, elas não vão dar conta. Aí já é outra história. Mas pequenos ferimentos, elas vão conseguir sim dar conta. É por isso que muitas vezes, quando você se fere, forma uma casquinha. Não tira essa casquinha não, deixa lá, é natural. As plaquetas estão lá embaixo impedindo
expandindo, tá? A série das hemácias, e o tecido, seja ele qual for, epitelial, conjuntivo, ou seja qual for o tecido, conjuntivo não, é tecido epitelial, muscular, enfim, ele vai estar regenerando, ele vai estar sofrendo mitose e formando novas células ali, fechando aquela situação. Então, você não pode estar arrancando as casquinhas, deixa lá, porque é natural, ok? Espero que você tenha entendido. Ah, ele não está falando muito correto não, eu sou professor de biologia, não sou médico, mas o que eu estou falando tá tudo certinho aí, tem uns pontos positivos que vale a pena você prestar atenção, certo? Vamos lá. Tipo de hemorragia, eu achei legal trazer isso para vocês. Vê só, eu tenho aí 3 imagens, essa, como vocês podem ver, o sangue jorrando, outra o sangue mais espalhando e outra mais simplesinha. A primeira seria o quê? Um ferimento numa artéria, tá? Então, geralmente, quando o ferimento chega numa artéria, o sangue jorra, sabe? Por quê? Porque a artéria sofre maior pressão, o sangue tá ali com muita força, acaba jorrando. Se você, essa outra imagem, um ferimento venoso, uma hemorragia venosa, vamos assim dizer, foi cortada ali uma veia. E por que não jorra igual uma artéria? Porque a veia, a pressão sanguínea nas veias é menor do que a pressão sanguínea numa artéria. Por isso que o sangue não jorra, ele espalha, tá? E o último é um ferimento em um capilar sanguíneo, que são bem fininhos e é bem pouquinho. Geralmente a gente se arranha, vai ferir o capilar sanguíneo, é bem pouco o sangue. Ah, mas então quer dizer que eu sofri um ferimento, aí eu posso ficar tranquilo? Não, você tem que procurar um médico, você tem que tomar os cuidados necessários, tá? Não vai ficar esperando, vou deixar aqui a artéria vazar, que as plaquetas... Não faça isso, vai para o médico, procura um médico, tá? Tome os cuidados, sempre procure o médico, pelo amor de Deus. E para nós concluirmos, alimente-se bem. Quando você, não só de frutas, né? Mas os grãos também são importantes. Carnes vermelhas, carne branca. Alimente-se bem, ok? Porque você vai ajudar o seu sangue, vai fortalecer as células sanguíneas. Então, uma boa alimentação é necessário, certo? Deixe de comer besteira, pelo amor de Deus. Coma coma alimentos que vão somar na tua vida, que vão ajudar o teu corpo. Hashtag fica a dica. E pessoal aí, compartilha esse vídeo, deixa o teu like e o principal, se inscreve, não custa nada, de graça. Se inscreva no canal, tá? Porque é muito bom ter você conosco. Hashtag Ciências em Casa. Nós vamos continuar em casa, porque é isolamento social. Fui!